Fala pessoal, sejam bem-vindos para o meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Ravache, mais conhecido agora como o Francês das Cripto. E vamos lá fazer uma pequena análise no mercado, porque essa semana vamos ter muita coisa. Inclusive, hoje tivemos notícias importantes e amanhã vamos ter notícias mais importantes ainda. Então, vamos pegar esse um pequeno overview aí do mercado, beleza? Hoje, então, às 9h30 da manhã, tivemos o PPI mensal. O PPI, ele é nada mais nada menos do que a inflação do produtor, certo? Então, previamente estava em menos 0,1%, o consenso é que iria subir para 0,3% e acabamos tendo 0,5%. Isso daqui é uma notícia muito bearish, certo? Muito bearish, mas que não traz muita volatilidade para o mercado, pelo simples fato que se os produtores estão pagando mais para conseguir continuar produzindo seus produtos, quer dizer que essa diferença de preço vai repercutir no consumidor final, que seríamos nós, para você que está me assistindo e para mim. Então, amanhã nós vamos ter o quê? O CPI. O CPI já é basicamente o consumidor final, como é que estão os preços. Então, amanhã vai ser o CPI, onde que nós vamos ter também informação core e não core, mensal e anual. Como tivemos hoje também informação core, quando vocês veem essa palavra aqui, o que isso daqui quer dizer? É o mesmo cálculo, só que sem contar as duas variáveis que são mais voláteis desse mercado, que é o preço de eletricidade e também o preço da alimentação, beleza? Então, toda vez que vocês puderem enxergar esse termo dentro do calendário econômico, você já sabe agora o que isso representa. Hoje tivemos o discurso também feito por Jerome Powell, que é o presidente do Fed, onde que ele acabou falando bastante, como você sabe, ele fala muito, mas no final ele acaba se repetindo. Os pontos mais importantes que vocês têm que lembrar é que, primeiramente, o Fed não vai aumentar a taxa de juros, ele acabou reforçando isso daí. E o segundo ponto, que para mim é muito importante, é que a gente ainda pode ter um pivô de baixa esse ano, que seria uma redução pelo menos de 25 pontos, certo? E, só que para que isso possa acontecer, eles precisam de mais dados e isso é muito normal, porque como eles não tiveram as notícias que nós teremos amanhã no dia 15, fica muito difícil dele conseguir falar uma coisa, sendo que com os resultados de amanhã ele acaba mudando a estratégia toda, beleza? Por que que todo mundo desse mercado está tão preocupado com esse pivô do Fed? Porque o pivô do Fed quer dizer que eles vão começar a baixar essa taxa de juros, por isso que vai começar um pivô de baixa, que são topos e fundos descendentes, que acabam criando uma LTB, que é a linha de tendência de baixa, tudo bem? E por que que isso daí seria positivo? Porque quando esse pivô de baixa acontecer, então, quando o Fed começar a baixar essa taxa de juros, a gente vai ver um dump no mercado, que a gente já sabe que no mercado tradicional isso sempre acaba acontecendo, já no mercado cripto é provável que aconteça também, porque a questão de inflação já vai estar mais resolvida. Então, é uma questão de tempo para que a gente saia de período de QT, que é Quantitative Tightening, que é basicamente onde eles estão retirando liquidez do mercado, e a gente vai ser de QT e a gente vai para o QE, que seria Quantitative Easing, que é quando eles voltam a imprimir dinheiro e injetar nesse mercado. E quando esse dinheiro voltar a ser reinjetado no mercado, vocês vão ver o que é uma bull run de verdade, beleza? Então vamos ficar de olho nesses dados de amanhã. O dado que vocês mais deveriam estar olhando é o quê? Seria essa taxa de inflação aqui, certo? Anual. Atualmente está em 3,5, o mercado está precificando para que a gente veja 3,4, beleza? Então, o que a gente pode estar esperando como alternativa? Se vier 3,4, já é um pouco bullish para o mercado. Quando eu digo mercado tradicional ou mercado a risco é o mercado tradicional, mas o mercado cripto, beleza? Para as futuras análises também, vocês não vão ficar perdidos agora. Então, se a gente tiver um número mais baixo que 3,5 e for 3,4, bullish. Se for abaixo de 3,4, super bullish. Porém, se vier 3,5 acima de 3,6, vai ser bearish. Por que que vai ser bearish? Porque quer dizer que para a gente ter esse pivô do Fed vai demorar ainda mais. Porque com a taxa de juros atual, a gente não está conseguindo ver uma melhora na inflação americana. E se essas taxas de juros estão altas, é para combater a inflação, beleza? Então é por isso que a gente sempre fica de olho nesses dados macroeconômicos, porque assim a gente consegue
estabelecer estratégias bem específicas para a gente poder estar lucrando nesse mercado de investimento, tudo bem? É por isso que eu sempre dou uma ênfase muito grande sobre o que está acontecendo no mundo e como é que isso daí poderia estar impactando nossos bolsos. Fora isso daí também, vendo o dado on-chain que nós podemos ter das grandes gestoras internacionais, nós podemos ver que na semana passada a gente estava tendo saldos positivos, só que ontem a gente já teve um saldo negativo de 112 milhões de dólares, que em maior parte foi mais uma vez a Grayscale que estava comprando na semana passada, essa semana eles acabaram revendendo, BlackRock comprou um pouco e a Fidelity acabou comprando um pouco também. Fora isso daí, o que a gente pode estar enxergando nesse mercado? Aqui nesse sentimento, certo? Pegando um tempo gráfico de 15 minutos, vocês podem ver que conforme o Open Interest está caindo, o Long Short Ratio está subindo. Então as pessoas, isso daí quer dizer que o mercado está querendo fazer o quê? Ele está querendo vir precificar um fundo no mercado. Isso é muito perigoso. Por quê? O preço está caindo, as pessoas estão abrindo long, então eles acreditam que o preço não vai cair mais do que isso. Então, a partir do momento que a gente vê o Open Interest subindo, com esse Long Short Ratio subindo, isso vai aumentar as probabilidades da gente ver o preço caindo mais, certo? Seria o contrário. Já o Funding Rate não está nem esticado nem para cima nem para baixo, então não faria muito sentido para que a gente veja uma caça-liquidez muito agressiva. E o CVD a gente estava vendo os grandes jogadores acumulando, certo? Só que por enquanto agora está meio lateralizado com uma pequena tendência de queda. Então, nada de muito grande dentro do sentimento do mercado. Agora vamos dar uma olhada no Price Action. Em questão do Price Action, da última vez que eu fiz um vídeo para vocês, e nas lives inclusive, para vocês que acabaram seguindo, quando estávamos dentro dessa região aqui de... Estávamos ali acima de 60k, eu acabei trazendo o argumento que faria muito sentido para que a gente pudesse ver uma correção dentro do mercado, porque toda essa liquidez e toda essa zona de imbalance que vocês podem ver aqui, a gente tinha o primeiro touch point que eu botei, e aqui a gente tinha o segundo. Muitas pessoas acabaram falando que não, esse suporte que a gente está tendo aqui vai segurar todo tipo de movimento. E como nós vimos, de acordo com o sentimento de mercado, mais o que a gente estava enxergando no high block fazia muito sentido para que o preço fosse buscar mais baixo. E foi o que acabou acontecendo. Ele bateu perfeitamente dentro dessa zona aqui, que foi o touch point número 1 que a gente acabou vendo juntos. E logo depois disso daqui, eu acabei já falando para vocês sobre o trade que eu iria estar fazendo. Eu acabei fazendo, realizei meu lucro, tudo bem? Chegamos aqui então no topo, mais uma vez, o preço voltou a cair progressivamente e foi mais uma vez que eu acabei trazendo qual o argumento para vocês, que a gente estava com essa zona de liquidez aqui que estava chamando muita atenção. E por que ela estava chamando muita atenção? Porque quando a gente vê uma vela dessa aqui tão grande e que ela está perto do 0,5 e perto do 618, que é uma ótima zona para estar realizando lucro e pegando liquidez para depois o preço voltar a subir, o que, que eu fiz? Retração de Fibo, vi que o preço veio pegar, sentimento de mercado me mostrou que a gente poderia estar tendo mais uma vez um choque é reversão de padrão, de uma tendência de baixa a gente poderia estar voltando a ter uma tendência de alta, só que isso daqui, como a gente está buscando internal liquidity, certo? O que é internal liquidity? É dentro dessa lateralização, toda essa liquidez que a gente acaba vendo aqui dentro é liquidez interna. Já a liquidez externa ficam fora dessas zonas aqui, é toda essa liquidez que está na parte de fora. Então, na maior parte do tempo, o mercado está sempre buscando liquidez interna e a liquidez externa é algo que é um pouco mais raro e por isso que foi um scalping muito bonito aqui, porque vimos uma correção do mercado, ele veio mais uma vez seguindo a sua tendência logo depois de uma caça-liquidez. Encerrei minha posição aqui, porque aqui a gente tinha também um bloco que estava interessante, que o high block acabou me passando, inclusive. Botei aqui essa operação. O que, que aconteceu depois? Queda no mercado. Isso só mostra que quando você está pegando liquidez interna, é muito mais interessante você fazer scalp do que um swing trade, tranquilo? Depois tivemos essa lateralização. Essa zona de imbalance que foi criado por toda essa vela aqui acabou sendo caçado mais uma vez, como vocês podem estar enxergando,
e o preço voltou a cair progressivamente, principalmente depois da notícia que a gente acabou vendo, certo, do PPI, que foi uma notícia bearish e por isso que hoje a gente está com essa tendência de baixa. Porém, aí é que tá. Quando nós temos uma estrutura dessa de queda, acumulação e o preço estoura novamente, o que a gente gosta de enxergar antes é o quê? Queda, pequena tendência de alta, um pavio que vem aqui para limpar essa liquidez para depois a gente ver uma tendência de alta. Isso daí aumenta muito a probabilidade da gente estar vendo uma alta, só que isso não aconteceu. Então, vejam só, essa zona aqui, mais uma vez de imbalance, então estaria chamando o mercado para vir revisitar essa zona, já que essa caça-liquidez aqui não foi realizada. É muito importante vocês aprenderem como é que funciona a liquidez, porque em questão de ordem, o que mais conta é notícia macroeconômica, segundo, o que conta mais é liquidez, e terceiro é padrão gráfico, essas coisas. Por que, que eu falo que notícia de macroeconomia é o que mais impacta? Porque aqui a gente pode estar vendo 50 milhões de padrões gráficos que poderiam estar mostrando uma possível alta, e o que, que acontece? A gente volta para esse dado econômico aqui, de 3,5 veio 3,8. O mercado vai derreter e não tenha padrão gráfico que consegue segurar isso daí, beleza? Então é por isso que eu sempre acabo martelando bastante nisso daí de liquidez. Já o Ethereum, quando a gente para dar uma olhada nele, vejam só, ele acabou formando essa tendência gráfica que é muito mais saudável, que a gente teve a queda, progressivamente o preço foi subindo, tivemos mais uma queda, todo mundo que estava posicionado aqui, o preço voltou a subir, mas mais uma vez com a notícia macroeconômica não tinha o que fazer, o preço acabou caindo. Não tem muito como fugir de notícia macroeconômica, beleza? Então, como é que a gente poderia estar se preparando para amanhã? O que eu recomendo fortemente para vocês é o quê? Primeiramente, vocês poderem, para as pessoas que não estão dentro do nosso grupo privado, certo? Que a gente bota sempre notícias em tempo real. Quando eu digo grupo privado meu, é o Rogério e o meu, que é a Rádio Capital. Um ponto de alarme aqui abaixo dessa estrutura e mais um ponto aqui na zona de 59K. Já na parte de cima, eu botaria também essa zona aqui de resistência, porque caso o BTC venha e se consolide acima disso, seria um choque, seria uma ótima posição de entrada, tranquilo? E fora isso daí também a gente teria esse choque que é um pouco mais alto, só que já seria aí na zona de 65K e já seria muito otimista para a gente ver o preço subindo até lá. Para isso a gente teria que ter notícias macroeconômicas muito boas mesmo para isso daí acontecer, tranquilo? Então, depois que a gente teve no Ethereum, né? Mas depois que a gente teve normalmente queda, acumulou, subiu, caiu. Quando a gente acaba para analisar especulação de mercado, sempre tem pessoas que têm informações confidenciais que não deveriam estar tendo. Então, quando o mercado vem aqui para baixo, faz mais sentido para que na hora da notícia eles venham em sentido contrário e vice-versa, se a notícia for bearish, certo? Que seria o quê? O preço pegando em cima para depois cair. Inclusive, se vocês pararem para lembrar, a gente vai ter que ficar bastante de olho nesse Ethereum. Não se preocupe que na próxima semana vou estar fazendo uma análise também para falar mais sobre isso, porque na sexta-feira da próxima semana, que eu acho que cai no dia 23 ou 24, nós vamos ter a resposta para o ETF de Ethereum. Isso daí pode estar abalando o mercado. Então a gente vai ter que dar uma olhada nesse price action para a gente saber como é que vai poder estar influenciando, tranquilo? Mas então é isso. Fora isso daí, o tipo de operação que eu poderia ter feito mais cedo, só que eu achei muito arriscado, seria botar o quê? Retração de Fibo, já. Não, seria mais no Ethereum. Ethereum fazer mais sentido. Seria eu ver essa caça aqui a liquidez, botar essa retração de Fibo, esperar uma correção para depois operar. Só que como a gente está tendo notícias e essas notícias são totalmente imprevisíveis, é por isso que eu tô sem operar, só tô esperando para ver o que, que vai acontecer dentro desse ruído para depois eu querer me posicionar. A melhor hora para você querer se posicionar é depois de um choque e, se você quiser mais do que isso ainda, seria um boss. Então aqui, resumindo, o que, que isso quer dizer? A gente está em uma tendência de baixa. Se a gente voltar para uma tendência de alta, rompendo esse topo aqui, a gente vai formar um choque. Se a gente acabar
enxergando topos e fundos ascendentes, isso daqui seria meu primeiro boss. Depois disso daqui, depois de um reteste, seria muito interessante abrir uma posição. Só que por enquanto eu só estou conseguindo enxergar ruído, então é por isso que eu prefiro não acabar abrindo operação. Até porque em live e no último vídeo que eu acabei postando aqui para vocês, eu postei sobre duas operações e as duas acabaram rendendo legal e os pontos acabaram sendo perfeitos. Inclusive para todo mundo que estava duvidando sobre esses dois targets aqui, que falavam que suporte em 59k ia segurar. E a gente viu que isso acabou resultando em, né? Então agora, paciência, botem seus alarmes, não adianta querer especular mais do que isso, porque vai ficar muito arriscado, beleza? Então é isso, pessoal. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, bota aqui para seguir aqui embaixo, bota o seu like também, porque aí o YouTube vai poder te recomendar mais dos meus vídeos, até porque é um novo canal, certo? Então o YouTube tem que entender um pouco mais sobre a movimentação do canal. E caso você queira mais informações também e participar da comunidade onde está Rogério e eu, falando todo santo dia com todo mundo e postando análises, fazendo falando sobre o que a gente está fazendo e tal. Vou estar deixando também na descrição o nosso grupo fechado, beleza? Então, tamo junto, galera, e até a próxima. Valeu!